Bom dia, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Bom, daremos início então ao nosso evento. Novamente, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Tenho o prazer de dar continuidade à série de workshops online promovida pela Delegação da União Europeia no Brasil sobre o capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável do Acordo União Europeia-Mercosul. Na segunda-feira, dia 19, nós tivemos a mesa de abertura. Na quinta-feira passada, tivemos o primeiro workshop, cujo tema foi Meio Ambiente, Clima e Comércio Internacional. E agradecemos a presença e a participação de todos vocês nesses dois primeiros momentos. Muitas foram as perguntas colocadas por vocês no chat e nos grupos de trabalho. Por essa razão, a primeira sessão do dia de hoje retoma algumas das várias perguntas colocadas por vocês durante esses dois eventos passados. Inclusive, a pedidos, o arquivo com a transcrição dos chats dos eventos passados foi disponibilizado no Google Drive, cujo link foi enviado a vocês por e-mail. Novamente, encorajamos no dia de hoje que deixem seus comentários e perguntas no chat. Mesmo que elas não sejam respondidas imediatamente, este material será analisado e incorporado a toda a documentação da iniciativa. Bem, no dia de hoje, nós teremos o workshop intitulado Condições de Trabalho Decente, Gestão de Cadeias de Valor e Comércio Internacional. Para esse segundo workshop, tivemos a inscrição de novas organizações e empresas que se integram no dia de hoje a essa iniciativa. Sejam bem-vindos. Este segundo workshop discutirá aspectos do capítulo relativos ao tema das condições de trabalho, trabalho decente, gestão responsável de cadeias de valor, conduta empresarial responsável e esses temas correlatos. Para nos ajudar a compreender o que diz o acordo sobre estes assuntos, teremos a participação dos peritos da União Europeia. A fala de ambos será traduzida para o português. Você pode acessar, como sempre, o canal de tradução simultânea, clicando no ícone do globo no lado direito abaixo de sua tela e selecionar o canal de português. Além da participação dos peritos da União Europeia, hoje nós contamos com a apresentação do diretor do escritório da OIT no Brasil. A metodologia de hoje, diferentemente do workshop passado, para quem esteve conosco, não prevê a quebra em salas menores. Ao invés, privilegiará o diálogo por meio de distintas rodadas de perguntas e também, a novidade, abrirá um espaço para manifestação livre ao final, como será melhor explicado oportunamente. Passo a palavra agora ao embaixador da União Europeia no Brasil, senhor Ignácio Ibáñez, para que lhes dê as boas-vindas. E desejo a todos nós um ótimo evento. Muito obrigado, Fernanda. E bom dia e boa tarde. Bom dia para as pessoas aqui no Brasil e boa tarde para as pessoas que nos acompanham desde Bruxelas. Realmente é um grande prazer estar neste novo workshop, nesta iniciativa que estamos lançando para justamente ter uma possibilidade de discutir com a sociedade civil o acordo União Europeia, o acordo de associação União Europeia-Mercosul e muito particularmente este capítulo sobre desenvolvimento, comércio e desenvolvimento sustentável. Nós vamos ter estas sessões, cada uma delas focadas e como a Fernanda explicou muito bem, hoje são mais bem as condições de trabalho. E sim, eu queria reiterar um pouco a mensagem da Fernanda, porque o workshop está funcionando muito bem para nós, vocês estão realmente participando de uma forma ativa, com muitas perguntas, e eu sim queria passar essa mensagem que até nos casos de que vocês tenham percebido que alguma das perguntas não tivemos tempo suficiente para responder, vamos tentar sempre encontrar
encontrar um tempo para isso. Hoje vamos tentar recuperar um pouco do atraso do outro dia, respondendo algumas das perguntas e também mirando para frente vamos fazer. E, em qualquer caso, eu acho que isso é importante. Isto para nós é, vamos dizer, o início da aplicação do acordo, se podemos falar assim, sem acordo ainda, porque logicamente ele tem que ser assinado e ratificado, mas já é começar a trabalhar com esse novo enfoque, um enfoque onde a sociedade civil brasileira, como também a sociedade civil europeia, seja uma parte integrante da nossa forma de trabalhar, que podamos sempre intercambiar opiniões com vocês, escutar as suas preocupações, a melhorar os nossos sistemas, porque o diálogo sempre é um diálogo que está focado para um objetivo concreto e tentar realmente melhorar este que para nós é marco de relações entre a União Europeia e o Mercosul, que achamos que pode ser realmente o barco ambicioso do futuro que estamos buscando. Desse ponto de vista, realmente, muitíssimo obrigado a vocês por participar. Como não, sempre, John, Julius, é um prazer revê-los, que seja através da tela, poder ouvir as suas explicações, que são sempre muito úteis. Hoje temos também Martin Hahn, também já um bom amigo aqui da OIT no Brasil. Eu queria aproveitar, já a Fernanda fez um pouco uma apresentação, mas eu queria recordar que nós temos um projeto que se chama Conduta Empresarial Responsável na América Latina e Caribe. É um projeto regional, onde o Brasil é parte desse projeto, que abrange não somente o Brasil, mas outros países na região, e que é implementado justamente pela Organização Internacional do Trabalho. Essa é uma das razões. Nós não precisamos de razões para incluir a Organização das Nações Unidas como é a OIT, mas, bom, neste caso, esta é a razão, e realmente um projeto que nos está ajudando também com a contribuição da OCDE, em Paris, e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, realmente a trabalhar nesse ponto de vista, não tentar conseguir que os patamares que vamos usar, tanto na Europa como aqui nos países do Mercosul, sejam realmente os melhores patamares, justamente para a melhor das proteções dos âmbitos laborais, dos direitos dos trabalhadores e também, logicamente, para buscar a maior eficiência. Então, desse ponto de vista, hoje é um grande prazer poder ouvir a todos vocês, justamente com nossos peritos. E insisto, as perguntas que vocês nos fazem são muito importantes e vão ser essenciais para nosso trabalho a partir de agora em relação com este acordo. Então, muito obrigado, uma ótima sessão deste workshop e, Fernanda, volto a palavra para você. Obrigada, embaixador. Vou seguir aqui a nossa mesa, como comentado pela minha colega, tendo em vista a limitação de tempo nos últimos encontros, algumas perguntas tinham sido incluídas no chat do workshop 1, bem como pelos grupos no documento online, disponibilizado para os grupos no Google Drive. Algumas delas não foram endereçadas em relação ao tema do workshop passado, de modo que a gente vai abrir agora inicialmente, antes de continuar com a apresentação sobre trabalho decente, vamos iniciar com 3 dessas perguntas, para que os peritos da União Europeia, os senhores John Basil e Julius Langendorf, possam respondê-las. Vamos lá. A primeira pergunta foi uma pergunta recebida pelo IPAM. Algum relatório de avaliação dos impactos comerciais nas florestas e nos direitos humanos, conhecido por relatório provisório de impacto na sustentabilidade, foi encomendado pela União Europeia? Existem dados atualizados a esse respeito que podem ser compartilhados? Peço, por favor, para o senhor John Basil e Julius Langendorf. Adelante, Julius. Yes, hello, everybody. Good. Olá, bom dia a todos e boa tarde aqui em Bruxelas. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês novamente. E nós estamos felizes aqui de ter essa oportunidade. Então, uma palavrinha sobre o que nós fazemos aqui. E com relação ao que nós fizemos ao ano passado, com relação à Comissão Europeia e aos tratados de comércio, e aqui com relação a mim, especialmente com relação aos trabalhos ligados às questões de sustentabilidade e também com as
questões, os outros assuntos relacionados a práticas responsáveis de trabalho e como foram apresentadas pelo John também. Question, the way I understand it is whether there has been an update or whether there are further data available in terms of the impact of the agreement on deforestation and human rights. So what we have put online is the almost final sustainability impact assessment, and that was released, I believe, in July of this year. That is not the final version. There are some changes still being made, but the final version should be online very soon. But I think there will not be that many changes between the version that is online. So the near final version of the sustainability impact assessment, which if you look at what it says in terms of deforestation in the chapter on the environmental impacts and on human rights in a very rather extensive chapter on the potential human rights impacts. I think that in terms of these two important areas, the report recognizes, of course, that there are issues and there are concerns in terms of deforestation, in terms of enforcement or non-enforcement, the role of the enforcement agents. Com relação à aplicabilidade das agências e também o direito de termos palestrantes a respeito. Então, isso leva às preocupações muito grandes relacionadas a situações atuais. Então, nós estamos seguindo as questões das principais discussões entre os membros da sociedade civil, e isso também tem acontecido aqui na Europa. Então, quando falamos especificamente sobre os impactos específicos e com relação a desavenças e desacordos entre o que afeta os direitos humanos e a política de trabalho das pessoas, as conclusões gerais que nós temos são acordos técnicos para tornarem melhores efeitos que teremos nas pessoas, sobre as pessoas e as condições de trabalho. Ainda existem algumas coisas que são pequenas, por exemplo, discussão de carne, por exemplo, talvez possam trazer consequências graves de alguma maneira. E os desafios básicos que nós temos, e o que está sublinhando esses desafios estão ligados às questões dos setores de agricultura e da produção, e também de uma agricultura mais eficiente, que possa ser transformada num sistema que possa entregar mais produtividade. Então, nós estamos falando de algumas sessões que estejam sob o acordo, e nesse capítulo específico também, mas também de uma maneira e que nós podemos ter mecanismos de monitoramento, implementação de diálogo, e esse acordo possa ajudar ao invés de causar impactos negativos. Então, essa é a conclusão geral com relação aos impactos de sustentabilidade. Eu não sei que essa ainda não é a versão final. Então, essas questões serão atualizadas e tudo isso será visto pela sociedade civil, e isso é onde nós estamos. É claro que existem também entendimentos que os Estados-membros estão vendo com estudos franceses, estudos suecos, e isso será discutido com os parlamentos, membros do Parlamento Europeu para a ratificação. Então, isso é tudo que eu posso dizer, e eu acredito que a resposta tenha sido dada para a pergunta.
Lembrando, peço desculpas, mas só reiterando que a gente tem acesso ao serviço de tradução, como já reiterado no início e também aqui no nosso chat, clicando no botão abaixo. Sigo para as perguntas agora. A segunda pergunta a gente recebeu no workshop 1, um grupo deixou no documento essa pergunta e também foi reiterado pelo IABS. Quais as possibilidades do acordo estabelecer sanções juridicamente vinculantes para lidar com o não cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil diante de tratados internacionais que tenha ratificado, por exemplo, o Acordo de Paris? E também como seria possível tornar os compromissos do capítulo vinculantes? Como colocado, o grupo do workshop 1 deixou essa pergunta, e também seguindo aqui muitas perguntas parecidas, né? Uma delas uma vez ratificado e integrado entre as partes, caso o Brasil, por exemplo, não diminua o desmatamento ou deixe de cumprir metas voluntárias, qual a estratégia prevista pela União Europeia? Essa do IABS. Fica essa segunda pergunta. Obrigada. Okay. That links a little bit to Então, isso volta um pouco para a primeira pergunta e todo o debate com relação aos mecanismos de cumprimento e de obrigatoriedade de tudo aquilo que está no acordo com relação às questões de desenvolvimento sustentável. É claro que nós vamos discutir isso mais detalhes na próxima semana, mas pegando o exemplo com as questões relacionadas à mudança de clima, e esse é um dos tópicos mais discutidos atualmente, e uma vez mais nós estamos vendo essas discussões no Parlamento Europeu, e claro que na Europeia e com todos os Estados-membros, isso precisa ter uma aprovação com relação a todos os pontos do acordo e com relação a todas as sanções que possam ser implementadas. Nós estamos olhando para isso não de uma forma tão crítica, mas apenas com preocupações e ver o que está relacionado aos direitos humanos. Nós temos uma outra comissão relacionada aos assuntos de comercialização e estamos observando os procedimentos que começaram agora em outubro. Esse é um dos pontos principais que apareceram. E foi muito claro que para agora nós precisamos ter mais garantias de que, sim, este acordo será cumprido e vai fazer as coisas acontecerem, principalmente no que quer dizer estar relacionado aos aspectos de desmatamento. E precisamos garantir que existem garantias suficientes antes da ratificação, que os compromissos assumidos nesse acordo possam ser melhorados. Então, e existe uma vontade aqui pelo nosso lado e uma expectativa também muito grande de um processo de engajamento com o governo brasileiro para podermos olhar aos passos que precisam ser dados nestas partes relacionadas à ratificação do acordo. Então, claro que o acordo e esse capítulo especificamente mostram para a necessidade de implementação de mecanismos multilaterais e compromissos em ambas as partes relacionadas a trabalho e também aos acordos e às partes multilaterais ligadas ao meio ambiente, juntamente com o Acordo de Paris. Então, quando nós falamos do Acordo de Paris, claro, nós precisamos ver que o Brasil assumiu e ambiciosos compromissos, sejam em termos de combater o desmatamento ilegal, ou também projetos de reflorestamento e de energias renováveis. Então, esse compromisso, nós vemos tudo isso relacionado às mudanças climáticas e vemos aspectos de desflorestamento que são partes muito importantes, que precisarão estar presentes num diálogo futuro com o Brasil e no monitoramento. Então, nós vemos tudo que está relacionado
desmatamento, e isso é muito importante para a União Europeia, e conforme nós seguimos adiante, nós estaremos muito próximo e observando e vendo o que está acontecendo no Brasil. Então, claramente, existe um potencial de acordos e disputas, e nós não vemos isso como algo que vai ser feito no futuro, porque o acordo e estes capítulos especificamente, eles visam a cooperação, mas claro, se essas situações aparecerem, elas serão resolvidas e iremos estabelecer um painel para poder olhar para cada um desses assuntos especificamente. Então, claro, não podemos prever o que irá acontecer em termos de obrigatoriedade, de cumprimento, o que irá aparecer. O que nós podemos dizer é que existem situações relacionadas ao Acordo de Paris que são bastante críticas em termos do monitoramento do acordo, e são assuntos bastante críticas em relação a todas as expectativas que temos e como esse acordo será implementado. Eu não sei se o John quer falar alguma coisa nesse ponto. Claro, é uma área muito importante. Next month, how this D-Date, both within Europe and between Europe and Brazil will pan out. It's clearly a very critical issue, and the spotlights are very much on these issues, as you will have seen if you follow European politics a little bit. Thanks, and sorry for having been so long. Obrigada, Julius. Vamos fazer a última pergunta do primeiro bloco, que retomando o workshop 1, pedindo para, bem objetiva essa última pergunta, tendo visto o nosso horário, como o acordo pode estimular o comércio de produtos oriundos da agricultura familiar brasileira, que envolve povos indígenas, comunidades locais tradicionais, quilombolas, extrativistas da Amazônia? Essa também foi uma pergunta colocada por um dos grupos no documento online. Obrigada. So good morning. Yeah, I'm John Basil, so happy to be with you again, and I will take this question. Of course, it's a question which arises in Brazil, but of course it also arises in Europe, where we have farmers in more remote areas, and they say, you know, what are we going to get from this agreement, and how can we benefit? Can we increase our exports to Mercosur? So, and I think that many of the challenges are not as different as you might imagine. Questions like economies of scale, of infrastructure and access to markets, and also access to information. And I think I would start with that point where I think one challenge, especially for smaller businesses and companies, is to understand what are the requirements in the EU market. And in that respect, we have a chapter dedicated on transparency, where the parties agree to publish or put online information about the requirements of their respective markets. And in this regard, the EU has just revamped or renewed. Nós precisamos ver. Eu peço desculpas, a gente teve uma caída da tradução. As pessoas aqui disseram que translation is out. Pedro, a gente precisa retomar o início da resposta? Olha, na verdade, eu acredito que eu esteja tendo problema técnico aqui com a minha internet. A técnica 1 vai assumir a interpretação. Eu pedi a Noélia para passar técnico 1 como intérprete da reunião. Então, eu peço desculpas, mas, por favor, John, se você puder retomar, algumas pessoas ficaram sem a tradução. Obrigada. So I'll repeat the first part then. Yeah, so as I was saying, this is a question which is not unique to Brazil. Also in Europe, the small farmers are asking how they can benefit from the agreement. And some of the challenges faced are very similar. Whether you're in a remote part of Europe or in a remote part of Brazil,
questions like economies of scale, of transport costs, and also information about market requirements. So on this last point on information, we have some provisions in the agreement, not in the Trade and Sustainable Development chapter, but in another chapter on transparency. O capítulo sobre transparência, onde nós concordamos em ter informações para as pessoas e confirmar as informações sobre vários requisitos. E, nesse sentido, nós temos um website onde é um website de vários idiomas, isso inclui português, onde, para um tipo específico de produto, nós podemos entrar no produto e ver quais são os requisitos no mercado europeu e quais são os deveres dos clientes. E isso ajuda, pelo menos, a coletar informações sobre os requisitos do mercado. Há também as provisões que nós temos sobre a área geográfica, que podem indicar uma ajuda, no sentido de que produtos específicos de regiões específicas podem ser... Quer dizer, que tem características específicas, podem ser reconhecidos pelas partes, isso significa que você também reconhece os indicadores geográficos do Brasil que podem ter um certo nicho ou uma especificidade do produto no mercado. Eu acho que, além disso, esse é um acordo que estabelece regras para todos os tipos de produtos, e então nós vemos produtos de agricultura familiar e, essencialmente, as regras são as mesmas. Há empresas que podem aproveitar as oportunidades e usá-las nesse acordo, e eu acho que isso é um desafio econômico de ambos os lados, e nós queremos que os pequenos produtores brasileiros se beneficiem com o acordo, assim como o Brasil. Então, esse cenário é uma boa área de cooperação, e há certas partes do acordo de desenvolvimento que eu quero falar sobre cadeias de provisão responsáveis e produtos produzidos usando florestas biodiversas e etc. Há um potencial, e eu acredito que durante a implementação, um dos objetivos no início seria tentar identificar como alavancar essas oportunidades da melhor forma. E, claro, isso vai ser construído em atividades que já estão prontas, algumas atividades que já estão sendo suportadas pela União Europeia e alguns estados nessa direção. Bem, eu vou terminar aqui. Obrigado. Muito obrigada a John e a Julius. Essas foram algumas das questões colocadas nos eventos anteriores, né, trazidas pelo Workshop 1. E agora a gente dá início, então, à segunda sessão desse workshop, que é a respeito dos temas relativos a trabalho decente, gestão de cadeias, responsabilidade social e empresarial. Então, nós passamos a palavra novamente a John e a Julius para que abordem esse tema. Ok. Okay, so we're getting a little bit better. Então, nós temos um pouquinho do que vocês vão poder entender agora, porque nós temos uma apresentação em português. Então, vocês vão ver que talvez ela seja mais útil do que a que estava em inglês na semana passada. Então, primeiro slide. É claro que o trabalho e comércio estão muito próximos, no sentido de que o trabalho é uma dos insumos principais das atividades econômicas.
E fica muito claro ver que há uma ligação entre as condições trabalhistas e a troca de produtos entre países, e porque isso acontece frequentemente como uma preocupação em países por causa das preocupações trabalhistas e por que há vantagens para um lado e para o outro. Em termos de ambiente, há um desafio quando a gente tenta chegar a um acordo com o Mercosul, porque nós precisamos entender onde a gente consegue achar uma referência comum. Os países do Mercosul têm sua própria legislação, então leva muito tempo para nós negociarmos algum tipo de denominador comum entre a nossa legislação e, mesmo assim, há algumas maneiras em que a gente precisa buscar condições de negociação. Então, nós também temos acordos internacionais e padrões de acordos internacionais e princípios que devem ser acordados com as organizações internacionais de trabalho. Organizações que vão nos ajudar um pouco mais e que vocês vão ouvir mais durante essa apresentação, e que já tem mais de 100 anos agora e que tem uma grande experiência no conhecimento de toda a área de trabalho. E eu acredito que alguns pontos, eu não quero entrar na apresentação dos outros palestrantes, mas é interessante perceber que nós temos uma organização internacional, a OIT, que tem esse tripé, essas três partes, ou três partes que têm representatividade e tem como os empregadores, o lado do negócio e representação dos trabalhadores e dos governos também. E esse é um princípio que nós também tentamos aplicar na implementação das provisões relacionadas ao trabalho nesse capítulo. E também há um sistema bastante bem desenvolvido de monitoramento e de relatório das condições de trabalho e de como os países implementam as convenções da OIT, bem como os mecanismos de reclamação. E quais são as bases e como ela é organizada para suportar essa implementação desse acordo e criar um sistema em paralelo. Next slide. Bem, uma pergunta que aparece se olharmos para a Organização Internacional do Trabalho é que há um grande número de diferentes convenções sobre diferentes aspectos trabalhistas, seja em setores específicos ou assuntos específicos. Há um grande número de convenções. Então, a pergunta que surge é: quais nós devemos tomar como referência? Felizmente, em 1998, os governos do mundo, basicamente todos os governos, porque quase todos os países adotaram essa declaração com princípios fundamentais e direitos fundamentais de trabalho, que essencialmente identificam o que é considerado como o fundamental, os princípios fundamentais que todo membro da OIT deve respeitar. E esses 4 principais pontos nós temos como principal a liberdade de associação, o reconhecimento de a negociação coletiva. O segundo ponto é a eliminação de todas as forças trabalhistas obrigatórias. O terceiro é a abolição do trabalho infantil
E o quarto é a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Para nós, esses são os princípios fundamentais, os pontos principais que nós respeitamos nas nossas relações com o Mercosul. O que faz o acordo se referir especificamente às convenções fundamentais é a natureza de implementar os princípios que estão contidos nele. Agora eu vou falar sobre alguns outros elementos do capítulo de trabalho. Um é o compromisso de fazer o que nós chamamos de esforços continuados e sustentados para ratificar as convenções fundamentais, para que as partes efetivamente implementem as convenções, bem como outras convenções relevantes. Isso significa que há uma obrigação do país, mas essa obrigação é um processo de fazer esforços nesse sentido, nessa direção. E, no fim das contas, é uma legislatura de cada país que vai definir isso. Há um ponto importante que nós precisamos ver, que são os princípios subjacentes de boa-fé, como eu posso dizer, na implementação eficaz da Convenção e dos protocolos da OIT que as partes ratificaram. E é claro que as convenções trazem as obrigações para todos os Estados-membros da União Europeia, e isso foi ratificado, e isso tem a ver com tudo que foi ratificado também com o Brasil, mas, claro, com algumas diferenças. E é importante ou interessante pensar que o que já foi objeto de muitos debates na OIT são os padrões trabalhistas, as normas trabalhistas que são usadas ao colocar os requerimentos de trabalho de uma maneira tão alta que alguns países são excluídos do acesso ao mercado, mas em outra direção há preocupações com a competição injusta, com padrões muito baixos. Então, esse acordo tenta lidar com isso, dizendo que reconhece que os padrões podem ser diferentes entre as partes, mas os princípios básicos ainda assim devem ser respeitados. Então, ele estabelece uma base sobre a qual todos devem estar. E, além disso, estabelece uma obrigação moral de melhorar os padrões ao longo do tempo, ao invés de ir em outra direção. Uma necessidade importante é uma linguagem clara que as partes devem ter para não atrapalhar uma implementação eficaz, de modo a atrair investimentos. Isso se aplica, claro, a ambas as partes, então, tanto ao lado da União Europeia quanto do Mercosul. Isso deve seguir regras e não reduzir os custos trabalhistas por exceções específicas ou alguns esforços de legislação. Não muitas dessas coisas são a linha de base que nós esperamos ou que as partes esperam seguir. Mas, além disso, há também uma área mais abrangente, digamos, desse trabalho, e a linguagem aqui é mais sobre
trabalhar em conjunto e reconhecer os esforços de trabalho conjunto em pontos principais. E eu acho que a gente pode ver isso aqui na tela. Então, a gente tem a saúde ocupacional como um ponto importante, as condições de trabalho, a inspeção trabalhista e a não discriminação, inclusive para trabalhadores imigrantes, e claro, isso vai em ambas as direções, então se aplica aos trabalhadores dos países do Mercosul e aos da União Europeia. Eu diria que com base na nossa experiência trabalhando com outros países, alguns desses pontos que vocês veem nesse slide são muito importantes de modo a fazer com que esses pontos fundamentais sejam eficazes, que virem uma convenção especial, a inspeção trabalhista, que é um instrumento fundamental, sem o qual é difícil garantir que os padrões trabalhistas estão sendo aplicados de forma eficaz. Próximo slide. Então, alguns exemplos de alguns tipos do que estamos fazendo com alguns parceiros. Com a Coreia, nós fizemos um estudo que fala sobre a legislação de não discriminação entre os Estados-membros e a Coreia do Sul, em vistas a uma troca horizontal que melhore o respeito à nossa legislação ao aprender sobre, a partir das experiências. Na Colômbia, nós trabalhamos com a OIT para ajudar a OIT a fortalecer o sistema de inspeção trabalhista com o Ministério do Trabalho colombiano. Da mesma forma, na Guatemala, nós temos dado apoio à OIT num trabalho com sindicatos e empregados do governo, no auxílio na reforma laboral, na legislação, para estar em melhor conformidade com os padrões da OIT. Então, essas são algumas atividades, claro, mas nós não podemos dizer que tipo de atividade pode ser feita nos países do Mercosul. Isso ainda seria parte de uma implementação inicial, quando ela acontecer. Eu fiz uma passagem bastante breve aqui sobre o trabalho. É claro que há mais perguntas, mas a próxima apresentação eu acho que vai ser bastante interessante para todo mundo. Nós temos um ponto aqui que não é só simplesmente sobre trabalho, mas também sobre uma conduta responsável e cadeias de provimento responsáveis, que nós achamos que é um ponto de entrada bastante interessante, ou uma maneira bastante interessante de ter negócios e sociedade civil trabalhando em conjunto e que tem uma ligação clara com o comércio em termos de cadeias de suprimento, fazer a ligação dos negócios europeus aos fornecedores e de outros países, como os países do Mercosul. E eu acho que é importante reconhecer que isso é um conceito que está em evolução. Originalmente, em alguns casos, ele era um tanto quanto minimalista, então ele falava de, por exemplo, futebol nas escolas locais, coisas desse tipo, mas com o tempo o conceito começou a ficar mais abrangente para essa noção de conduta de negócio responsável, uma coisa que eu diria que abrange trabalho, o ambiente, mas também direitos humanos. E, na verdade, isso é refletido no projeto que nós estamos suportando e que foi mencionado pelo embaixador no início,
em que nós temos 3 órgãos, que é a OECD, a OIT e a Comissão de Direitos Humanos da ONU trabalhando juntos nesse cenário. E isso ainda está evoluindo no sentido de que há também um movimento para as empresas, não só para medir o desempenho em termos de lucros e perdas, mas mais abrangentemente em termos de contribuição para a sociedade num sentido de dimensão social e ambiental. E eu acho que é uma área em que podemos ver uma evolução na Europa, mas também no Brasil. Então, potencialmente, é uma área bastante interessante para nós trabalharmos em conjunto. No capítulo, nós temos a mesma consideração que nós temos em outras áreas e nós temos uma base, uma referência comum também. Então, de novo, é um trabalho internacional que nos ajuda muito. O Brasil, apesar de não estar ainda como membro da OCDE, ele está assinando com um apoio às diretrizes da OCDE. Então, essas diretrizes de negócios responsáveis da OCDE foi aprovada e desenvolvida, assim como outras diretrizes da OIT e da ONU sobre negócios e direitos humanos. Então, essencialmente, isso é o setor privado, é uma ação do setor privado, mas os governos podem dar apoio de maneiras diferentes e isso é reconhecido no acordo. Um ponto interessante é que essa discussão está acontecendo atualmente na União Europeia, o que faz com que haja uma obrigação das empresas de implementarem o que nós chamamos de uma devida diligência, uma obrigação de assumir a responsabilidade para o impacto social e ambiental, inclusive na cadeia de suprimento. Essa legislação ainda não foi proposta, nós estamos acreditando que ela vai ser proposta no ano que vem, mas, claro, com os negócios da União Europeia tendo grandes investidores no Brasil, é claro que há um interesse em trabalharmos em conjunto nesse sentido. Então, eu espero que eu não tenha sido muito longo aqui, eu agradeço e fico esperando pelas perguntas e também pelas próximas apresentações. Obrigado. Muito obrigada, John. Acredito que Julius fará suas considerações agora, certo? Não? Não. Ok. Então, nós passamos agora a palavra ao diretor do escritório da OIT no Brasil. Deixa eu encontrar ele aqui. Eu acho que você acabou de encontrar. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Por favor, tenha a sua palavra. Muito obrigado. Excelência, senhoras e senhores, amigos e amigas, bom dia. Eu realmente queria agradecer pelo convite e pela possibilidade de falar nesse seminário que eu acho tão importante. Estarei falando de 2 assuntos. Primeiro, as normas internacionais do trabalho e o sistema de supervisão. E segundo, dos outros elementos da OIT, como declarações que também foram mencionadas no acordo. Estou muito feliz em estar aqui porque o assunto é um tema de grande interesse para todos nós, não somente no nosso dia a dia do nosso trabalho, mas também pelo fato de que este acordo pode ter repercussões muito práticas para nós que estamos vivendo nos países que fazem parte dele. As relações entre a União Europeia e a OIT são fortes. A União Europeia reúne 27 de nossos Estados-membros e tem sido muito presente na OIT há muitos anos. De igual forma, todos os estados do Mercosul são também Estados-membros da OIT. O Brasil até na função de membro fundador. Assim, quando a União Europeia e o Mercosul começaram as discussões e negociações que levaram ao presente acordo, os 2 grupos fizeram inúmeras referências às normas internacionais do trabalho, como também às declarações da OIT de grande relevância para encontrar consenso.
Isso certamente não é uma coincidência, mas bem pelo contrário reflete a natureza das normas internacionais do trabalho e declarações da OIT. Como vocês sabem, a OIT é a única agência com estrutura tripartite da ONU. Ela reúne governos, empregadores e trabalhadores de seus 187 Estados-membros para estabelecer e promover normas e princípios de direitos fundamentais no trabalho, criar mais oportunidades de renda e trabalho decente para todas as pessoas. A estrutura tripartite é de maior relevância para o nosso trabalho, porque dando voz igual a nossos três constituintes, como já mencionou John, governos, empregadores e trabalhadores, permite que todas as normas internacionais do trabalho reflitam um consenso global dos atores chaves do mundo do trabalho sobre a questão laboral de que trata a norma específica. Mas não acho que somente o processo de adoção das normas internacionais do trabalho seja importante. Conforme a nossa Constituição e baseado no princípio da soberania, todo país tem a livre escolha de ratificar uma norma ou não. No momento em que um país decide ratificar, em outras palavras, de se comprometer a adaptar suas regras e práticas aos requerimentos específicos de uma norma internacional do trabalho, o país automaticamente também concorda a ser submetido ao processo de supervisão da implementação desta norma ratificada. As normas internacionais do trabalho são sustentadas por esse sistema de supervisão único a nível internacional que contribui para garantir que os países implementem as convenções que ratificaram. Para este fim, a OIT examina regularmente a aplicação das normas pelos Estados-membros e assinala as áreas onde as normas poderiam ser melhor aplicadas. De forma, se houver algum problema relativo à aplicação das normas, a OIT tem a função de apoiar os países envolvidos por meio do diálogo social e de assistência técnica. Na minha leitura, o acordo, e o John acabou de confirmar isso, o acordo não prevê regras diferentes das previstas da Constituição e prática da OIT. Noto que existe referência no acordo a grupos de consultas com a sociedade civil, que parecem abrir possibilidades de interação com as partes, mas eu interpreto que o acordo apoia o existente sistema de supervisão das normas ratificadas e que o acordo utiliza essas normas como referências para descrever comuns conceitos de sustentabilidade no contexto social e laboral. Antes de entrar um pouco mais no conteúdo das normas mencionadas no acordo, eu gostaria de lembrar a todos de alguns elementos principais do sistema de supervisão. Quando o país ratifica uma convenção da OIT, compromete-se a apresentar periodicamente um relatório sobre as medidas que tomou para que esta entre em vigor. Os governos devem enviar um exemplar de seus relatórios, não somente à organização, mas também aos empregadores e trabalhadores que possam ter comentários a respeito da questão. Essas organizações podem também enviar diretamente para a OIT os seus comentários sobre a aplicação das convenções. Este se chama o processo regular de supervisão. Este processo regular é complementado pela possibilidade de reclamações e queixas. Hoje eu vou falar somente de reclamações, por se tratar de um instrumento mais fácil de ser acionado. Mas quem quiser saber mais sobre esse tema, sugiro a leitura da publicação As Regras do Jogo, que não somente provê uma síntese dos principais elementos das normas do trabalho, mas também provê explicações detalhadas sobre o funcionamento e requerimentos dessas vias de acesso ao sistema de supervisão. O procedimento de reclamação confere o direito às organizações de empregadores e trabalhadores de apresentarem uma reclamação contra qualquer Estado-membro que, na sua opinião, não tenha assegurado de forma satisfatória a execução, dentro de sua jurisdição, de uma convenção a qual tenha aderido. Vale notar que indivíduos não podem apresentar reclamações diretamente à OIT, mas poderiam, por exemplo, passar informações às suas organizações de empregadores ou de trabalhadores. Para responder a uma reclamação, a OIT pode criar uma comissão tripartite para examinar a reclamação e a resposta do governo. O relatório dessa comissão avalia as informações apresentadas e realiza recomendações. Se a resposta do governo não for julgada satisfatória, a OIT tem o direito de tornar pública a reclamação recebida e a resposta dada. Mas do que falam as normas e os conceitos que foram incorporados no acordo? A respeito de específicas normas do trabalho, observo que o artigo 4 do acordo se refere à declaração da OIT
sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento e as normas internacionais do trabalho destacadas por esta declaração, que, como John já também mencionou, tratam de 4 pilares importantes. Tratam da liberdade de associação e do reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, da eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, da eliminação efetiva do trabalho infantil e eliminação da discriminação no emprego e na atividade profissional. E também com grande prazer que as partes reforçam a importância da ratificação e da subsequente implementação efetiva do protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado de 2014. Concordo com as partes a respeito da grande importância desse instrumento, que reforça e moderniza a Convenção 29 sobre o Trabalho Forçado, incluindo, entre outros temas importantes, a necessidade de devida diligência, um dos elementos fundamentais de outro importante tema encontrado no acordo, a conduta empresarial responsável. Este é um tema importante e nos leva à segunda parte das considerações. Falamos até agora de normas internacionais do trabalho, e gostaria agora de falar um pouco sobre os instrumentos mencionados no acordo. Eles são a Declaração sobre Justiça Social para a Globalização Justa de 2008 e a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social de 1977. Estes instrumentos não constituem tratados sobre direito internacional, mas servem como guias de políticas. Dessa forma, não estão sujeitas ao sistema de supervisão que mencionei antes. A Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social, revisada recentemente em 2017, oferece às empresas multinacionais, aos governos, organizações de empregadores e de trabalhadores orientações em matéria de emprego, formação, condições de trabalho e de vida e de relações laborais. Essas orientações baseiam-se essencialmente nos princípios contidos nas normas internacionais do trabalho e são apresentadas no intuito de melhorar os efeitos positivos nos planos sociais e laborais das atividades e da governança das empresas multinacionais. Essas diretrizes também podem ser utilizadas no desenvolvimento de parcerias para enfrentar muitos dos desafios que nem os governos nem as empresas conseguem resolver sozinhos. Para estes fins, a declaração estabelece princípios de política num setor de atividade sensível e muito complexo. A adesão à declaração pelas empresas multinacionais contribuirá para criar condições mais favoráveis ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. Acho importante mencionar também que essa declaração faz parte dos instrumentos abarcando o tema da conduta empresarial responsável. John acabou de falar muito já sobre os princípios orientadores, mas realmente gostaria de destacar mais uma vez que estes são de maior importância, não sendo um instrumento da OIT. Mesmo assim, estes princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, que foram adotados em 2011, se refletem muito nas nossas recomendações, nas discussões da organização nos últimos anos. Como, por exemplo, uma discussão que tivemos sobre cadeias de aproveitamento global, que foi feita em 2016. Os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos são compostos por 31 princípios e combinam diretrizes que estabelecem realmente o respeito aos direitos humanos que respeito às relações e operações comerciais, sejam elas conduzidas por agentes privados ou públicos. Acredito que todos vocês conheçam bem o instrumento, mas gostaria de lembrar que eles instauram os parâmetros de proteger, respeitar e remediar. Isso quer dizer o dever dos Estados de proteger os direitos humanos, a responsabilidade das empresas de respeitar esses direitos e o dever de ambos de remediar as situações em caso de violação de direitos humanos. Considerando as responsabilidades das empresas, os princípios orientadores estabelecem que estas devem ter políticas e procedimentos apropriados em função do seu tamanho e circunstância, que estejam de acordo com esses parâmetros de proteção de direitos humanos. Nesse sentido, orientam as empresas a incorporar processo de devida diligência, que John já acabou de falar, due diligence, em matéria de direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como abordam seu impacto sobre tais direitos.
Os benefícios desse processo podem manifestar-se de uma melhor percepção da empresa, levando a outros ganhos, como recomendações aprimoradas de analistas e, assim, possivelmente, a redução do custo de capital, principalmente devido à redução do risco e aumento da transparência. Os benefícios internos, como maior capacidade de retenção e atração de talentos, aumento de produtividade, melhor gerenciamento da reputação da empresa e criação de valor também são muito significativos. Gostaria de mencionar que em 2018, o Decreto Presidencial número 9.571 veio incorporar os princípios orientadores ao ordenamento jurídico interno brasileiro por meio do estabelecimento das diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. E, finalmente, gostaria de falar um pouco sobre a Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa. Essa declaração de 2008 expressa uma visão contemporânea do mandato da OIT na era da globalização e constitui uma firme reafirmação dos valores de nossa organização. Ao aprovarem a declaração, os constituintes dos então 102 Estados-membros enfatizaram o papel-chave da OIT para ajudar a alcançar o progresso e a justiça social no contexto da globalização. Juntos, comprometem-se a reforçar a capacidade da OIT para concretizar esses objetivos por meio da Agenda para o Trabalho Decente. Assim, a declaração institucionaliza o conceito de trabalho decente, que sintetiza a nossa missão histórica da OIT de promover oportunidades para que todos e todas obtenham um trabalho produtivo, de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. Também é reconhecido isso pelo ODS 8, que promove crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. No contexto brasileiro, acho importante notar que encontramos também referência ao trabalho decente num decreto adotado esta semana pelo governo brasileiro. O decreto 10.531, de 26 de outubro, que institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031, orienta como resposta ao desafio de reduzir a proporção da população abaixo da linha de pobreza e as desigualdades sociais, o fortalecimento de mecanismos de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e de acesso ao trabalho decente para todos. Mas além desse conceito fundamental, que permeia grande parte do texto do acordo, também encontramos alguns outros elementos da Declaração de 2008, no artigo 4, inciso 10 do acordo, que destacam os seguintes elementos: medidas de desenvolvimento e aprimoramento relacionados à segurança, saúde ocupacional e da saúde, condições de trabalho decentes para todos, inspeção do trabalho e não discriminação contra as condições do trabalho. Achei esta seleção muito interessante, desde que todos esses elementos, especialmente a questão de segurança e saúde no trabalho, também são elementos de fundamental importância na Declaração sobre o Futuro do Trabalho adotada no ano passado, durante o centenário da OIT. Sabemos todos que essa questão de SST é principal também no atual cenário, em que estamos tentando encontrar formas seguras para o retorno ao trabalho e para a reconstrução das nossas economias. Isso demonstra o quanto esse acordo realmente reflete o atual pensamento global tripartite e me faz considerar que este acordo proverá uma grande oportunidade para as partes de continuar num caminho escolhido em consenso entre seus governos, empregadores e trabalhadores. Também acredito que esta oportunidade de interação hoje será um importante passo nesse caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos ao senhor Martin Hahn por suas colocações e passamos agora a palavra à Victoriana, porque ela fez uma leitura do chat e vai colocar, então, as perguntas que têm chegado da audiência. Obrigada. Nessa sessão, a gente vai ter 2 blocos de perguntas. O primeiro um pouco mais vinculado a questões de condições de trabalho e o segundo a gente vai tentar abordar algumas questões sobre conduta empresarial responsável. Bom, no primeiro bloco a gente recebeu sobre o desempenho de algumas organizações para a execução do acordo. Então a primeira pergunta é: qual é o papel desempenhado pelas organizações sindicais de trabalhadores na execução desse acordo? Qual a regulamentação? Os trabalhadores farão parte da elaboração? Serão envolvidos de alguma maneira? Essa foi uma pergunta recebida no evento anterior por membros da CUT.
Ainda nessa mesma pergunta, também reitero qual seria o papel dos sistemas nacionais de inspeção do trabalho dos países membros aqui, né, da Mercosul, na promoção do trabalho decente para fins de garantir a efetividade ao capítulo sobre promoção de trabalho decente. Essa foi uma pergunta colocada pela SINAIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Ainda nesse bloco, a segunda pergunta seria... É uma segunda pergunta que abarca algumas colocações de organizações, como o Instituto Mundo Aflora, o Amazon e o Instituto de Pesquisas Ecológicas, na qual essas instituições destacam em relação ao trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil e trabalho informal, como garantir as condições de trabalho decente e quais vão ser as sanções se essa realidade continuar no território brasileiro. Como a sociedade civil e os governos são adicionados às ações, como envolvê-los. É isso. Passo a palavra agora ao senhor John Basil e Julius para a resposta. I'm sorry, I had a bit of a technical problem with the channels. Eu tive certo problema aqui com o canal dos canais. Eu posso responder. Então, nós temos duas questões aqui. Como eu encontrei, qual é a participação, a importância dos sindicatos e na implementação do acordo, no que diz respeito às questões de trabalho decente, dos direitos trabalhistas. E aqui existem algumas questões que... nós temos 1 ou 2 slides que são especificamente sobre isso, então... nós poderíamos pedir aos nossos colegas da delegação e colocar esses slides e falar um pouco sobre esse aprovisionamento, em como nós podemos falar sobre os sindicatos e como podemos envolvê-los mais na implementação e no monitoramento do acordo. Então, foi o Miguel quem trouxe isso e nós talvez podemos falar um pouco sobre esses aspectos de maneira breve. Como já foi mencionado na última semana, nós vemos esses aspectos serem tratados neste capítulo das questões de desenvolvimento de práticas sustentáveis de comércio e nós vemos isso especificamente sendo abordado especificamente com relação aos sindicatos e também, mas no caso de alguns aspectos, existem decisões que estão sendo tomadas no âmbito do Mercosul e isso pode ser ampliado para que a sociedade civil possa monitorar melhor as questões deste capítulo de desenvolvimento sustentável. E então, nós podemos encontrar esses provisionamentos de maneira mais ampla no acordo. Então, o que eles dizem aqui de maneira breve, existem algumas recomendações gerais e isso tem a ver com os governos de cada uma das partes para garantir que a consulta apropriada e os mecanismos apropriados sejam montados e estabelecidos. Então, se vocês olharem para os provisionamentos mais específicos, cada uma das partes devem montar e ter isso, ter os seus grupos de aconselhamento doméstico. Então, cada parte tem que montar isso e ver como isso está sendo feito no nível doméstico. Então, como essa aplicação será designada e esses grupos serão formados e compostos por representantes da sociedade civil, ou seja, dos sindicatos, ou seja, de federação dos empregadores, ou também das ONGs,
e outros membros representantes da sociedade civil. Então, aqui há uma necessidade muito grande de que os governos tenham esses grupos montados no nível doméstico e garantam que eles estejam compostos por um grupo equilibrado de organizações, não apenas de sindicatos, não apenas por empregadores, mas isso precisa ter uma representatividade de várias organizações. Então, qual é o papel de cada uma dessas partes e desses grupos? É garantir que todas essas recomendações sejam feitas de uma maneira em que esse acordo possa ser implementado. Então, existe uma preocupação grande nas questões de implementação, de acordo com a declaração da OIT. E nós vemos todas as propostas e todas as recomendações e como elas serão abordadas. E existem outros elementos, é o que nós chamamos de... é um fórum da sociedade civil que vai além desse grupo de conselheiros, onde as partes vão garantir, as partes diferentes que estão previstas no acordo, elas vão garantir que a sociedade civil, e isso... todas as organizações tenham uma participação efetiva e isso possa ser discutido na maioria dos casos. Isso quer dizer que existe um encontro anual da sociedade civil e dos representantes, um fórum específico onde isso possa ser observado se todos os pontos do acordo, ou todos os desafios, ou qualquer problema possa ser discutido num diálogo aberto. Então, no próximo mês, por exemplo, nós teremos uma reunião anual com membros da América Central. E nós iremos discutir isso na Colômbia e ver todos os acordos e ver tudo o que está acontecendo num nível governamental e também com os grupos consultores domésticos, e isso será discutido entre eles, o que eles veem como progresso, como projetos, como desafios, e eles podem fazer recomendações conjuntas que estarão presentes num relatório que será apresentado e nós veremos nesse fórum com a sociedade civil como isso está sendo organizado e também nesses encontros realizados pelo governo. Então, nós temos um mecanismo muito claro que a sociedade civil ela precisa estar envolvida no acordo. Esse é um elemento importantíssimo para a União Europeia garantir que não apenas sejam questões governamentais, mas que a sociedade civil esteja efetivamente envolvida. Então, isso se aplica também para os sindicatos da mesma maneira. Então, a segunda pergunta, ela foi a respeito das questões de trabalho infantil forçado, como nós estamos seguindo nisso, como nós estamos abordando essas questões de trabalho infantil e outros problemas com trabalho forçado. Claro que são assuntos que não podem ser solucionados da noite para o dia, são assuntos de longo prazo e já estamos lidando com isso há muitos anos. E eu acredito que no Brasil também, mas nos últimos 20 anos, talvez nos últimos 10 anos, fez muito progresso com programas e legislação para combater o trabalho infantil. E então, com algumas estratégias que foram adotadas em 2018, mas antes disso também nós vimos algumas políticas que foram implementadas especificamente ligadas ao trabalho infantil. O que é importante falar aqui é que
vermos estes assuntos. Isso não pode ser resolvido em um mês ou 2 meses, mas vai ser resolvido ao longo do ano ou 2 anos. E nós vemos claramente que existe uma direção, existe um progresso, existe uma vontade de que isso seja implementado, e vemos em alguns casos, por exemplo, com as questões do coronavírus, apresentaram-se outros desafios, principalmente ligados aos setores da agricultura, principalmente em agricultura familiar e também em alguns lares. Então, nós vemos vontade e propósitos claros relacionados a esse assunto, e nós vemos também, de alguma maneira, a mesma lógica está aplicada ao trabalho forçado, e nós temos que olhar especificamente para algumas áreas onde o trabalho infantil, isso é um setor de preocupação para a União Europeia, porque, é claro, com a relação principalmente de trabalho infantil ligado à produção, ou alguns assuntos que são um pouco mais críticas, outras áreas ou setores, e em produtos que são exportados, e que nós não queremos que esses produtos sejam produzidos com trabalho forçado infantil. Então, existem algumas áreas que nós precisamos olhar para isso mais profundamente e ver de que maneira vamos olhar e ver quais são as políticas que estão implementadas e trabalhar juntos num diálogo com alguns dos países. Então, claramente, essa será a base para juntos vermos como podemos reduzir esse problema e, ao longo do tempo, mover na direção correta. Então, esta é a abordagem. Então, se olhamos para alguns países na América Latina, isso é o que nós estamos fazendo, seja com trabalho ligados à informalidade, ou trabalho infantil, ou inspeção trabalhista, em todas as áreas, em alguns países que eu já mencionei. Então, é isso que nós estamos tentando fazer, trabalhando junto com os governos e com a Organização Internacional do Trabalho e a sociedade civil. But this is the way I understood the 2 questions. Thanks. Peço desculpas, a gente está um pouquinho adiantado em relação ao nosso programa, então eu vou colocar algumas perguntas trazidas nesse segundo bloco, também pedindo a objetividade na resposta. Então, a gente tem algumas delas, selecionando a primeira em relação a uma colocação da CUT. Na opinião dos painelistas, como o governo deve fornecer esse apoio em relação à conduta empresarial responsável? Que havia sido colocado que existe uma atuação grande do setor privado, mas eles questionam como o governo se envolve em relação a isso, e também se esse apoio pode ser traduzido por uma ação mais rígida por parte do governo com uma fiscalização. Também adiciono aqui uma pergunta trazida pelo SINAIT, no qual o papel da SINAIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, qual o papel da sociedade civil e dos sistemas nacionais de inspeção de trabalho na garantia da efetividade dos direitos e princípios fundamentais em relação ao dever de vigilância, mais específico sobre a devida diligência que deve ser realizada pelas empresas. Adicionaria só para breves comentários que foi colocado sobre questões de cadeia de valor e também o tema de ESG pelo Pacto Global. E por último, perguntando aspectos de atuação dos CEOs e CFOs das empresas em relação ao fortalecimento desses parâmetros. E a última pergunta, que seria se uma norma ou obrigação consta, se uma norma ou obrigação consta do acordo de associação, mas não do acordo comercial, ela se aplicaria também e obrigatoriamente ao acordo comercial? Bom, são essas perguntas. Obrigada. Por favor, deixo para os 3 responderem também, Sr. Martin, Julius e John. Thank you. Again, I'm not entirely clear. Obrigado. Eu não sei se eu entendi perfeitamente a primeira questão, mas deixa eu ver as próximas. Eu acho que uma das perguntas foi: dado que essa conduta responsável do negócio é essencialmente direcionada para as empresas, qual é o papel dos governos? E eu acho que implicitamente
o que está no contexto do governo e dos acordos, o que pode ser trazido nesse sentido. Eu acho que, dependendo do acordo, mas, por exemplo, com as orientações da OECD e o estabelecimento dos governos de terem um ponto de contato, então, nesse sentido, a função desse ponto de contato se houver uma reclamação, ou se houver uma diferença de opinião, ou se ela é respeitada, ou se é um melhor resultado. Então, é um tipo de mecanismo de facilitação em que os governos podem ter um papel. E eu acho que isso se aplica mais amplamente aos governos que podem fornecer plataformas e um espaço onde diferentes atores podem se encontrar para discutir como implementar esses princípios. E isso se relaciona provavelmente à última pergunta sobre um uso mais abrangente, porque esses princípios precisam ser aplicados no contexto da sociedade, das expectativas da sociedade. Então, sem envolvimento de diferentes stakeholders e com transparência de informações. E então, o valor de aplicação é o que vai ser determinado. E é claro que outro papel importante do governo é estabelecer um plano de níveis, um arcabouço onde as empresas tentam fazer negócios de forma correta e tentam ir além desse mínimo legal para melhorar esse impacto social e ambiental e não sobre o foco das empresas não cumprirem com a legislação. Então, essa é uma consideração mais ampla, mas, claro, os governos têm um papel importante nesse sentido, na provisão de não permitir uma competição injusta entre as empresas. E eu terminaria dizendo que eu tenho uma suspeita de que o Mark tem alguma coisa para adicionar nesse sentido, não? Yes, if I may, I think this is very... Sim, eu acho que isso é bastante interessante, é um tópico bastante interessante. Claro que há muitas ações que nós presenciamos nos últimos anos, e nesse contexto também o programa, o projeto que o embaixador mencionou, sinto muito, a minha cabeça continua funcionando em inglês. Sim, eu acho que realmente existem muitos pontos interessantes e importantes nesse contexto. O estabelecimento de um ponto nacional de contato é muito importante nesse contexto, como também foram algumas medidas tomadas, como, por exemplo, a tradução oficial desse documento, essa integração na legislação brasileira dos princípios. Isso também vai muito, na verdade, se encontra muito com aquilo que temos no protocolo sobre o trabalho forçado. Nesse contexto, no contexto do trabalho, do protocolo de 2014 sobre trabalho forçado, que complementa a Convenção 29, nós temos, dentro de um dos artigos da Convenção, do protocolo mesmo, que realmente os Estados têm têm o dever de estabelecerem medidas para ajudar na prevenção de trabalho forçado compulsório, através de ajudar as empresas públicas e privadas para realmente fazer a due diligence. Eu acho que isso é um passo importante. Eu estava agora procurando na recomendação que faz parte ao protocolo de se existem dentro dessa recomendação elementos específicos. Eu não me lembro, participei dessa discussão em 2014 como membro do secretariado, mas não me lembro se existem tais elementos. Provavelmente, aliás, a discussão, se eu não me engano, foi interessante sobre esse tema e, no mínimo, nos documentos que foram produzidos pela comissão
sobre as discussões na comissão, deveríamos ter algumas ideias produtivas que talvez poderiam ser implementadas. Mas isso não fez parte da parte vinculante do protocolo ser ratificado. Mas eu acredito que é uma questão importante, porque é claro que criar um clima, criar um contexto para que as empresas consigam consigam também ter acesso a informações é muito importante. Eu acredito que nesse contexto, especialmente a abordagem que vejo até agora de tentar ajudar as empresas, de ajudar os Estados-membros a entenderem como melhor fazer isso, acho que é a abordagem provavelmente mais frutífera e melhor, porque ainda não temos realmente soluções para todas essas questões, estamos todos aprendendo juntos. A OCDE tem um papel importante nisso, como também, é claro, a OIT, a União Europeia. Obrigada. A gente segue agora a nossa sessão de comentários. Após as exposições que tivemos e também as distintas rodadas de pergunta, tentando abarcar o primeiro workshop e as dúvidas em relação a esse segundo workshop, a gente pede para que, se vocês estiverem estiverem interessados, a gente vai abrir o espaço para manifestação de algumas entidades. Então, aqui tem um botãozinho de raise hands, de levantar as mãos. Caso você tenha interesse em se manifestar, a gente pede também, outra opção é se inscrever no chat. Devido ao limite do tempo e considerando o número de inscritos, a gente não vai poder garantir que todas as falas sejam contempladas. No entanto, a gente também deixa aqui o link no Google Drive, caso queiram inserir alguns comentários para que seja lido pela iniciativa. Lembramos a todos que façam seus comentários de forma bem objetiva para dar tempo de mais pessoas se manifestarem. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar, que se inscreveu aqui, que já tinha mandado uma mensagem, é o senhor Quintino Severo, secretário adjunto da Secretaria de Relações Internacionais da CUT. Vou abrir o teu microfone e também teu áudio. Senhor Quintino, 1 minuto. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. Quero ser bastante objetivo e fazer 2 comentários muito rápidos. Um sobre as questões de direitos humanos no Brasil e o outro sobre as questões trabalhistas, especialmente, e no final uma pergunta. Primeiro, lembrar que o Brasil tem uma trajetória de violação de direitos humanos históricas, porque o Brasil teve 3 séculos de escravidão, sempre teve um desprezo muito grande pela dignidade humana. Nós tivemos mais de 20 anos de ditadura militar. Nos últimos 5 anos tem havido um profundo retrocesso à democracia, muito ataque à democracia. O atual presidente da República foi e permanentemente ele atacou os direitos humanos, e agora, após a sua posse em 2019, ele tem feito vários comentários contra os direitos humanos, chegou até a mencionar a possibilidade de abandonar o Conselho de Direitos Humanos na ONU, segundo ele, porque não serve para nada. Então, na verdade, nós temos no Brasil uma situação muito complicada nesse momento, que nós gostaríamos de deixar registrado. Assim como também nas questões trabalhistas, na prática, o Brasil não tem tido, de forma alguma, uma prática de diálogo social. Não há o diálogo social no Brasil. Isso eu destaco considerando que o Brasil, nos últimos anos, fez um conjunto de reformas que prejudicaram os trabalhadores, prejudicou a negociação coletiva, prejudicou a estrutura sindical e os direitos sociais, sem nenhum diálogo social, sem nunca consultar os trabalhadores e as suas entidades para esse conjunto de reformas que precarizaram o direito dos trabalhadores. E, portanto, as convenções coletivas não são respeitadas, não há nenhum tipo de processo de negociação coletiva e muito menos de diálogo social. Nós levamos esse conjunto de denúncias já na OIT, tanto é verdade que o Brasil, por 2 anos consecutivos, ficou na lista curta da OIT por causa desse conjunto de ataques que o Brasil vem sofrendo. Então, com isso, eu quero perguntar, fazer uma pergunta, especialmente para que
os nossos palestrantes possam nos indicar, nos responder, né, especialmente o que efetivamente esse acordo comercial ajudará, auxiliará a sociedade brasileira no que diz respeito ao governo cumprir, portanto, essas disposições que estão escritas, inclusive, e principalmente escrita no artigo 4º do acordo do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Então, gostaria de saber, para encerrar, se esse acordo efetivamente vai auxiliar a sociedade brasileira a forçar o governo a cumprir esses compromissos assumidos, especialmente aí no artigo 4º dos direitos e dos deveres que se observam no compromisso descrito nesse artigo. Então, portanto, a minha pergunta é muito objetiva. Qual é, efetivamente, se terá como forçar o governo brasileiro a cumprir o que está escrito no acordo? Muito obrigado. Agradeço. Passamos agora a palavra para a senhora Vera, professora Vera Thorsten, do Centro de Comércio Global e Investimento da Fundação Getúlio Vargas. Pedimos, por favor, aos participantes para que mais pessoas possam falar, serem bem objetivos. Obrigada, professora. A palavra para a senhora. Muito rápido comentário. O Centro justamente compara acordos internacionais de comércio. E eu posso comentar com os senhores que a União Europeia, dos acordos preferenciais, é aquela que tem as cláusulas trabalhistas, direitos humanos, ambientais, mais fortes que vários outros acordos. Então, o fato do Brasil participar é uma maneira de você forçar o próprio comportamento do Brasil. Isso para ir em cima do comentário do Quintino. A minha pergunta agora é para alguém que fale português, quem está ouvindo, que é o seguinte: você tem participação da OIT, participação de OCDE, todas essas são governos. Quando você fala em questões trabalhistas, você tem outros fóruns, uma multiplicidade de fóruns que afetam o comércio internacional. E este acordo é sobre comércio. A pergunta é como a União Europeia, que representa o governo, né, como ela lida com uma multiplicidade de padrões trabalhistas que estão embutidos em chamados estándares ou normas de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só clima, sustentabilidade não é só o bem-estar animal, mas, antes do que tudo, sustentabilidade é bem-estar dos trabalhadores. Então, acontece que quem faz esses estándares são ONGs. Então, como é que a sociedade brasileira pode participar dessas ONGs que estão fazendo esses estándares, e como a União Europeia, que é governo, se trabalha com essas organizações não governamentais que fazem estándares trabalhistas. E são muitas, tá? Obrigada. Muito obrigada, professora Vera. Passamos a palavra agora para a Mércia da Silva, diretora executiva do Impacto. Boa tarde a todos e todas, e obrigada pela chance de estar aqui. Eu sou diretora executiva do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Eu vou tentar ser objetiva, já falaram aí do desafio do Brasil. E exatamente nesse tópico de que é um acordo entre governos, e governos têm essa peculiaridade de serem transitórios, né? A cada eleição você tem uma mudança ou não. E a gente sabe que a política, em especial, a luta por direitos, a briga por sustentabilidade, ela nunca é linear, nunca é numa linha ascendente, tem retrocessos. A gente fica décadas para conquistar um pedacinho e, de repente, em poucos meses, a gente perde o que se conquista. Numa pandemia, perde-se muito mais. E eu gostaria de entender, com relação a esse acordo, a possibilidade da sociedade civil está interagindo ou de se criar mecanismos de interação entre sociedade civil e os empregadores, as empresas. Porque se passar sempre pela lógica do governo, pode ser que demore muito a negociação. Talvez mecanismos de controle ou mecanismo de diálogo bilateral
quem está realmente acompanhando na ponta, com quem está executando ou violando, no âmbito do acordo, possa ser mais eficiente em alguns sistemas, porque nós temos legislação e a empresa tem que cumprir legislação, mas se passar pela capacidade institucional do Estado de mostrar onde está a violação e só depois a gente conseguir negociar com aquele que admite ou não que está violando, pode ser muito demorado para atender a vítima ou o meio ambiente. Então, talvez se esse acordo pudesse criar fóruns de relação direta, regional, para se discutir os impactos mesmo em direitos humanos e ambientais no local, isso é importante. Uma coisa também que eu acho louvável é que esse diálogo está começando agora, no âmbito de sociedade civil e o acordo com a União Europeia, mas que ele fique aberto, porque o fato de criarmos os eixos para essa cooperação não encerra ou não finaliza o acordo em si, porque no momento em que ele começa a operacionalizar é que os fatos começam a acontecer e as dificuldades, e é aí que mais se necessita dos mecanismos de diálogo, desse comitê existindo, e por isso eu acredito que a possibilidade dessa relação mais bilateral e principalmente com o corpo técnico de governo, não com o corpo político. Por exemplo, os técnicos do IBAMA, os técnicos da Inspeção do Trabalho, e menos com quem é eleito, porque é temporário, para que a gente possa construir saber e aí sim aprender com esse acordo e criar uma cultura de respeito aos direitos humanos e de construção de dignidade humana, usando esse acordo como uma plataforma para isso. Eu acho que essa é a aposta. Obrigada, Mércia. Passo a palavra agora para a senhora Renata Belzunces, economista do DIESE. O DIESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Por favor, Renata. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que a minha pergunta ela vai um pouco complementar ou continuar no diálogo que trouxeram aqui o Quintino e a professora Vera. Quintino coloca bem diretamente dentro de um determinado contexto como o acordo pode beneficiar o Brasil e, evidentemente, o Quintino, do lugar de fala dele, da Central Única dos Trabalhadores, deve, com certeza, né, ter a ênfase nessa questão do trabalho. A professora Vera pontuou também essa multiplicidade de padrões, de relações de trabalho que a gente tem entre os países da União Europeia e os países do Mercosul, e inclusive entre os países do Mercosul, entre eles mesmos, né? Aqui no chat, a gente pode observar que houveram muitas dúvidas e muitas colocações a respeito da governança desse acordo, né? De como a gente lida com as questões da legislação nacional, a legislação, o que o acordo traz. E isso tudo está colocando para mim a necessidade da continuidade do diálogo. Então, a minha pergunta é: ótimo esse espaço que a gente está tendo, sensacional, tanto para a gente conhecer as pessoas que estão envolvidas nisso, para a gente aqui no Brasil Terrencílio, está sendo muito importante, conhecer vocês também, mas eu já coloco aqui a questão de que, evidentemente, essa iniciativa ela é excelente, mas ela será insuficiente para dar conta da multiplicidade de questões que nós temos. Então, eu gostaria de saber, seguindo aí a linha colocada pelo Quintino, pela Vera, se nós temos previstas novas iniciativas de diálogo e, inclusive, iniciativas de diálogo que permitam com que Bruxelas converse com as organizações do Mercosul como um todo e que a gente possa participar de um diálogo com os nossos amigos, com os nossos irmãos latino-americanos. Obrigada. Muito obrigada, Renata. A gente passa a palavra agora para a senhora Paula Nunes, assessora do Conectas Direitos Humanos. Július, não sei se o senhor quer colocar alguma questão, mas só para dizer que após as colocações, a gente vai abrir um tempo para as considerações finais da delegação e dos peritos. Por favor, Paula. Boa tarde a todos. Obrigada, Vitoriana. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade também, né, dessa conversa.
Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que existem, como já foi colocado aqui, diferenças de padrão de compreensão dos países possíveis signatários do acordo sobre o que é a devida diligência em direitos humanos, ainda que o Brasil, por exemplo, tenha aderido às diretrizes da OCDE para empresas multinacionais e também aos princípios orientadores de direitos humanos da ONU. O Brasil tem padrões legislativos e instrumentos que são reconhecidos internacionalmente no tema da erradicação do trabalho análogo ao escravo, mas esses também têm sofrido vários retrocessos, tentativa de extinção da lista suja, discussão sobre isso no nosso Supremo Tribunal Federal, enfim. E, por outro lado, eu vejo que os países da União Europeia e também outros países têm avançado na discussão sobre o que é a devida diligência, a necessidade de transparência na cadeia produtiva. Então, muitas relações comerciais anteriormente estabelecidas pelo Brasil e por empresas multinacionais que atuam no Brasil sofreram impacto a partir dessas discussões. Então, eu queria saber como o acordo, qual é o objetivo que vocês têm em tratar também de pressionar e entender a necessidade de implementação de legislações como essa aqui no Brasil, né, de que a devida diligência, de que a transparência na cadeia produtiva a partir da atuação das empresas multinacionais por aqui também seja observada a partir do estabelecimento desse acordo, muito na linha do que a União Europeia está fazendo agora. Obrigada. Por fim, convido, por favor, agora o senhor Renato Binhame, auditor fiscal da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Por favor. Bom dia a todos, a todas, obrigado. A minha pergunta vai muito no sentido também de compreender os limites e as possibilidades dos mecanismos de devida diligência aplicado às cadeias de valor, principalmente no sentido de aproximar os sistemas, ou harmonizar os sistemas, tanto europeus quanto mercosulinos, no sentido de observar as tendências que a gente percebe, pelo menos no sistema europeu, de garantir efetividade a esses sistemas de due diligence. O SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, vem oferecendo diversas reclamações no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, trazendo aí informações com relação à redução permanente que a Inspeção do Trabalho Nacional vem sofrendo desde alguns anos, né? Redução de quadros, enfraquecimento do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, rebaixamento da estrutura administrativa da Autoridade Central em matéria de inspeção do trabalho nacional e como que isso afetaria a possibilidade de verificar, enfim, cumprimento mandatório das obrigações de due diligence, de devida diligência no âmbito das empresas, tanto públicas quanto privadas. Então, na verdade, a minha pergunta vai no sentido duplo, né? De um lado, observamos um enfraquecimento dos sistemas nacionais, de outro lado, uma ampliação da obrigação de due diligence, como harmonizar os sistemas. Obrigado. Abro agora para as colocações. A gente não tem mais inscritos. Caso alguém queira se manifestar, por favor, escreve. A gente pode, ao final, voltar. Então, peço, por favor, que o senhor John Basil e Julie Langendorf possam agora tomar a palavra. Obrigada. Thank you. Could you help us? How much Muito obrigado. Vocês podem nos ajudar? Quanto tempo nós temos aqui? 10 minutos. Porque eu acredito que todos os painelistas, essas perguntas foram levantadas, elas são muito interessantes e eu acho que cada uma dessas perguntas poderiam ser discutidas por uma hora. Então, é quase impossível, uma tarefa muito difícil, mas para mim é muito encorajador ver essas perguntas serem levantadas. Isso nos ajuda muito e nos orienta a nossa maneira de pensar.
todos esses aspectos que nós precisamos estar olhando de perto. Então, nós também precisamos priorizar isso de maneira coletiva, porque esse acordo de negociação não é algo que... Essas questões são de longo prazo nos países. Nós temos vários setores que estão aqui sendo abordados. Então, isso é muito útil ter esse tipo de discussão, porque precisamos decidir quais são as áreas potencialmente chaves nesse sistema e o que precisa ser feito. Então, uma área... Eu peço desculpas para aqueles que fizeram as perguntas, porque as nossas respostas talvez não sejam suficientemente boas em detalhe. Nós também podemos expandir o tempo, mas ainda assim, nós talvez não possamos fazer justiça à qualidade das perguntas. Então, uma pergunta com relação a esse diálogo social e como esse acordo poderia ajudar a ampliar esses diálogos e tudo que está sendo estabelecido e cumprir com essas propostas de diálogo. Então, nós temos muito ênfase na questão do diálogo social. Isso tem um valor muito grande. Nós temos essa tradição. Os nossos colegas que estão, o nosso diretor-geral que trabalha com isso, sabe que potencialmente nós podemos compartilhar essas melhores práticas eventualmente com vocês nessa área. Em termos de como é interessante aqui, com relação a este acordo de comercialização, os interlocutores nós não estamos falando apenas de Ministério do Comércio, existem outros ministérios que estão envolvidos e isso tem um desafio adicional e nós temos que levantar essas questões e além dos desafios tradicionais que já estão sendo apresentados. Além disso, nós temos porque nós temos esses assuntos que foram relacionados e que estão relacionados, talvez a justificativa maior e dos impactos econômicos que precisam ser enfatizados. Então, nós temos algumas perguntas relacionadas às práticas múltiplas e os padrões e como eles estão relacionados uns aos outros. Então, eu aqui reconheço o problema. Mesmo na Europa, existem leis trabalhistas diferentes e nós estamos tentando enfatizar essas práticas e o que será acordado com o Mercosul e os princípios internacionais, que são os princípios orientadores, mas também existem práticas padrão, como já foram mencionadas aqui. Então, nós temos uma questão de linguagem nesse capítulo específico, onde as partes vão trocar informação sobre esses padrões. Então, mesmo que não necessariamente nós estejamos parte desses padrões, é interessante saber mais o que os negócios e os padrões europeus de negócios estão e como os negócios no Brasil também estão se relacionando, não necessariamente intervendo diretamente, mas vermos estes padrões e essas práticas. A Márcia levantou uma questão interessante, como podemos fazer progresso mais rápido, fazendo parcerias com as empresas e como as empresas a serem encorajadas a trabalharem com a sociedade civil e vermos o impacto e abordarmos esses pontos específicos. Então, essa intervenção é bastante inspiradora e isso mostra os desafios que nós estamos enfrentando, mas também as oportunidades que temos para alinhar com todos os atores na implementação deste acordo. E eu também vejo que a maneira mais rápida... Sim, também tivemos a discussão em questão de padrões ligados à due diligence. Então, nós vemos também as orientações internacionais como base para tudo isso, porque senão podemos ficar perdidos. E também
tem o potencial das diligências legais que são aplicadas a todos os países e o que nós temos nesse acordo, mas no ponto de que este acordo pode ajudar algumas empresas a se encontrarem e chegarem nas melhores práticas do acordo que podem potencialmente ter uma vantagem competitiva. Então, eu não queria correr com isso, mas eu vou passar para o Julius e para o Martin para que eles possam terminar. Eu posso adicionar algumas palavras aqui, talvez como uma conclusão, e falar aqui sobre coisas que nós ouvimos aqui nessas perguntas que foram feitas. Esse acordo, o que nós estamos olhando, ele não pode resolver todos os problemas que existem na Europa, que existem no Brasil e com os países do Mercosul. Nós temos problemas que já duram há muito tempo e existem algumas questões que esse acordo de comercialização não vai funcionar. O que nós podemos fazer, sim, de uma maneira para um desenvolvimento sustentável, e esse capítulo tenta fazer, é contribuir para as soluções de longo prazo na resolução desses problemas. Então, quando olhamos como isso está sendo feito em outras partes do Brasil, nós vemos na Coreia o que está sendo feito e nós, pela primeira vez, nós vimos algumas questões que foram resolvidas ligadas a questões e aspectos trabalhistas e como as implementações e a ratificação como membro do Parlamento e da Organização Internacional do Trabalho. Então, temos exemplos bastante concretos em como este acordo de comercialização na Coreia pode funcionar e abordar na implementação de alguns mecanismos de acordo com as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Nós temos também uma abordagem para trabalhar com as sociedades civis, com os governos, não apenas com os encontros anuais e das comissões de comércio. Nós temos membros de várias comissões em países da América do Sul que estarão se encontrando agora em novembro e nós veremos como tudo isso pode ser feito e implementado. Nós temos um compromisso dos governos, não apenas se encontrando uma vez por ano, mas nós temos isso numa base regular de diálogo e também para podermos implementar os pontos desses capítulos e todos os outros pontos do acordo. Então, nós temos o Parlamento Europeu olhando para isso e nós estamos buscando uma aprovação não apenas de informações que estão num pedaço de papel, mas nós vemos os Estados membros que estarem preocupados com a entrega e com todo o comprometimento e vermos como podemos seguir adiante e ver este acordo de comercialização progredir. É claro que, em vários casos, é uma questão de tempo. Existem vários casos, por exemplo, que nós temos alguns países que já estão em observação direta com as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Nós vemos os exemplos que estão acontecendo na Coreia e nós vemos outros países também em cumprimento dos mecanismos da Convenção da ILO. Então, o mesmo também acontece para os direitos humanos e como iremos criar um desenvolvimento sustentável e estável. Isso são elementos essenciais neste acordo e existe a possibilidade de termos. Nós temos que propor esse diálogo com todas as organizações, inclusive com as organizações de direitos humanos, e são elementos essenciais nessas partes do acordo. Então, o que nós vemos é que tem um potencial muito grande neste acordo para um desenvolvimento sustentável, e nós vemos que depende em como nós iremos nos mover de maneira conjunta e como iremos usar esses mecanismos,
que estão previstos no acordo de uma maneira institucional e também o provisionamento substancial em termos de acordos multilaterais e diligência e nas práticas de conduta responsável de negócios. Isso são medidas importantíssimas e que oferecem a possibilidade e os meios para que o acordo possa contribuir para uma agenda positiva, e é isso que nós estamos querendo fazer. E, uma vez mais, na Europa existem expectativas de que este processo é uma relação que está sendo discutida na Europa e em respeito ao Brasil, a todos os países do Mercosul. Então, eu acredito que as respostas tenham sido dadas da melhor maneira possível. Obrigado. Muito obrigado. Só para adicionar alguns pontos, eu acho que uma das partes muito importantes da discussão foram discussões que já evidenciei num contexto diferente, que foi a criação no comitê que deu origem à declaração de 2008 sobre sobre a globalização, e também as discussões que tivemos dentro da OIT no contexto da comissão que estava tratando da cadeia, das cadeias internacionais de produção. Realmente, nesses dois contextos, eu acho que uma das coisas que sempre percebemos que são de grande importância é que os países precisam estar na possibilidade de realmente assegurar que as normas sejam seguidas nos próprios países. Existe a necessidade de termos um sistema que seja conduzivo, que ajude para que países consigam realmente colocar essas obrigações em prática. E nesse contexto, acho que é importante o papel, como já tinha sido mencionado antes pelo Renato Bignami, mas também por outros colegas da SENAIT, a inspeção do trabalho. Isso faz parte de todo esse sistema de que precisamos de ter um entendimento global, e para isso eu acho que realmente a OIT é um dos lugares, entre outros. No nosso caso, como já falamos, com a participação de trabalhadores e de empregadoras, que não é o caso de outros organismos, ou que não é o caso, especialmente de certas iniciativas privadas de certificação, por exemplo, mas acredito que precisamos dessa ideia global, do consenso global tripartite, e ao mesmo tempo das ações nos países. E sabemos muito bem que obrigações não bastam. É importante que a gente ajude os países a entenderem quais os problemas principais, quais os pontos onde deveriam atacar, onde precisam tomar medidas. E nesse contexto, é claro que tudo que tem a ver com enforcement, com o apoio dentro do país para as empresas e o apoio para o cumprimento das normas e das leis vigentes é de suma importância. E isso acho que tem sido um tema que realmente reverberou nos últimos anos nas discussões da OIT e que também vi agora representado aqui nesse acordo, falando da inspeção do trabalho, mas na verdade passa por todo para um sistema maior de intervenção nacional e que claramente, do nosso ponto de vista, sempre precisa ser construído no diálogo social. Obrigada. Passo a palavra agora ao senhor Michele Villani, chefe da seção de comércio da delegação da União Europeia, para que faça o encerramento. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Victoriana. A conversa hoje foi muito proveitosa, muito interessante. Temos acrescentado a nossa compreensão de como o acordo pode beneficiar o Brasil e a melhorar os padrões de trabalho na União Europeia e no Brasil, no Mercosul e no Brasil em particular, mas ficou também muito claro que o acordo não pode resolver todos os assuntos, não pode resolver todos os problemas e as questões, mas certamente pode contribuir a soluções por meio de um diálogo entre as partes, de uma melhor compreensão dos problemas. Então, queria
Michele está congelado. Miguel, não sei se você quer seguir em relação ao encerramento. Sim, acho que o Michele teve um problema técnico, mas seguindo um pouco o que ele estava falando, eu acho que é mais estender o convite a todos sobre o próximo workshop. Muitos dos comentários de hoje foram sobre a governança, o envolvimento da sociedade civil. Hoje conseguimos um pouco fazer uma pequena introdução sobre isso, mas temos todo o terceiro workshop, que vai ser discussão sobre esses mecanismos de envolvimento, monitoramento e acompanhamento. Então, convido a todos já a ir pensando nessas perguntas e nessas colocações que vão trazer para esse terceiro workshop e esperamos que nesse debate tenhamos uma discussão muito mais aprofundada e fique um pouco mais esclarecido esses mecanismos de envolvimento da sociedade civil. Obrigado a todos e até a próxima semana.